Vamos fazer a leitura desse texto. Romanos 8:12 diz assim a palavra de Deus: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deixa a Bíblia aberta aí e assente-se, por gentileza. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero falar, irmãos, essa noite sobre um tema que me fascina, me apaixona, me encanta. E um tema que mudou, depois do momento que eu entendi isso, mudou completamente a minha percepção do Evangelho, que é a liberdade que nós temos no Espírito Santo. Eu quero falar sobre essa vida de liberdade, liberdade que um homem e uma mulher, cuja vida é governada pelo Espírito Santo, possui. E é tão interessante porque tem pessoas que não desfrutam disso. Não desfruta dessa liberdade. Gente que tem o Espírito Santo, pessoas nascidas de novo e que ainda não conseguiram desfrutar da liberdade que nós temos no Espírito Santo. Ora, você só desfruta daquilo que você conhece. Por isso que é tão importante a gente meditar sobre esse tema como preparação para o nosso memorial da Santa Ceia. Segundo aos Coríntios 3,17, a palavra do Senhor diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Querido, deixa eu começar dizendo isso para você. Você que é meu irmão, minha irmã em Cristo. Se você recebeu Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador da sua vida, se você é um cristão genuíno, o Espírito Santo é uma realidade na sua vida. O próprio versículo 9 da carta aos Romanos diz assim, no capítulo 8, que nós lemos aí o capítulo 8, mas o versículo 9 do capítulo 8 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Ou seja, se uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é de Cristo. Ora, o contrário também é verdade. Se alguém é de Cristo, necessariamente essa pessoa tem em si o Espírito de Cristo, a realidade do Espírito Santo. Ora, Jesus disse aos discípulos, lá em Lucas, para orar com insistência, pedindo o Espírito Santo. Peça e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batam a porta e a porta vai ser aberta. Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial não vai dar a todo mundo que pedir o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma realidade na sua vida, na sua existência. O que você precisa é aprender a interagir com a pessoa do Espírito Santo. O que você precisa aprender é levar a sério a existência dele e a presença dele na sua vida. Jesus não deixou a igreja sozinha aqui na terra. Sabe quando Jesus estava preparando os seus discípulos para subir? Jesus falou assim: olha, eu vou subir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Gente, não precisa ficar triste. Sabe por quê? Porque eu vou mandar outro Consolador. Essa palavra, né? Consolador. Muitas pessoas já ouviu alguém falar sobre isso? Essa palavra grega, parakletos, o Consolador. Para aquele que está ao lado. Kletos vem da palavra grega kaleo, ou seja, falar. Parakletos.
aquele que está caminhando ao lado, dando a instrução, o consolo, a esperança, falando das coisas de Deus, aquele que está andando contigo e que você precisa aprender a corresponder à presença dele, interagir com o Espírito Santo, viver essa realidade do Espírito Santo. E uma das realidades mais plenas que o Espírito Santo proporciona ao cristão é essa liberdade. Gente, andar livre. Ah, pastor, mas eu não estou preso, eu não devo nada para a lei, eu não devo nada para a justiça, nunca tive um processo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma liberdade. Perdão. Estou falando de uma liberdade, queridos, de dentro para fora. É a liberdade que estava presente no coração de Paulo e Silas. O corpo dele estava preso. Externamente eles haviam sido agredidos. Mas lá dentro tinha uma liberdade tão poderosa. Lá dentro deles havia uma presença tão intensa e uma liberdade tão grandiosa que eles não se sentiam acuados para louvar a Deus. Para louvar a Deus. É a liberdade do apóstolo Paulo, que está preso, que passou por todas as coisas pelas quais passou, e que ele diz assim, quando escreve uma carta, se não me falha a memória, aos Filipenses, enfim, posso estar enganado, mas ele escreve uma carta em que ele diz assim: olha, pessoal, as coisas que me aconteceram contribuíram e muito para a pregação do Evangelho. Não fique triste com os problemas pelos quais eu estou passando, não, porque tudo que eu estou passando está contribuindo para a expansão do Evangelho. É o Paulo que está preso. O livro de Atos dos Apóstolos termina com o apóstolo Paulo preso fisicamente, mas desenvolvendo plenamente um ministério de dentro de uma prisão domiciliar, é claro, preso fisicamente, mas livre no espírito. Ele era tão livre pelo espírito que preso, ele consegue ganhar Onésimo para Jesus. Meu filho Onésimo que gerei entre cadeias. É desse tipo de liberdade que eu estou falando. O Espírito quer nos levar a uma liberdade interna primeiro, uma liberdade que não dependa das circunstâncias, uma liberdade que não dependa do seu saldo bancário, uma liberdade que não depende, por incrível que pareça, nem mesmo do seu senso de humor. Uma liberdade que não depende da sua condição. Essa liberdade que o texto de Paulo aos Coríntios está falando. Liberdade, onde há o Espírito do Senhor, há também liberdade, porque o Espírito do Senhor é livre, não existem cadeias que o detenham, não existem limitações para o agir dele, e por isso, onde ele está, e ali, queridos, Paulo não está falando assim que o Espírito do Senhor está aqui nesse templo, e aí a gente pode ser livre para fazer o que quiser aqui nesse templo. Paulo não está falando de um templo, Paulo está falando de uma casa espiritual, que somos nós, a igreja, nós enquanto pessoa, nós enquanto povo. O Espírito Santo mora em você, meu irmão, o Espírito Santo habita a sua vida, e você precisa aprender a viver a vida que ele tem proposto para você. Essa vida é uma vida de liberdade, e eu gosto demais, eu amo esse texto da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, olha. Leia o capítulo 8 muitas vezes e medite muitas vezes, porque ele fala muito sobre o Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo, nesse trechinho que nós lemos, o apóstolo Paulo mostra para a gente ações libertadoras do Espírito Santo na vida do crente. Eu queria passear com você por alguns desses versículos aqui, para você ver que tipo de vida, que tipo de liberdade, que tipo de ação o Espírito Santo promove em nós. Porque perceba, você só desfruta daquilo que você conhece. Aí Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, e quando chega lá no versículo 13, olha comigo o versículo 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Nós temos aqui a primeira ação libertadora do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz no verso 13.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha que Paulo diz, veja bem, se vocês permanecerem vivendo debaixo do governo da carne, vocês vão morrer. Mas existe uma alternativa. Que alternativa é essa, Paulo? A alternativa é você viver uma vida no Espírito e através do seu relacionamento com o Espírito Santo, essa realidade chamada carne, chamada pecado, chamada natureza, essa realidade vai sendo mortificada. O que Paulo está dizendo é que eu e você não conseguimos vencer sozinhos o nosso pecado. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. E Paulo diz, vocês vão mortificar os feitos do corpo, da carne, pelo Espírito Santo. Então aqui tem a primeira liberdade que o Espírito Santo nos proporciona, que é a liberdade do pecado e da impureza. Ai, irmãos, quantos de nós não chegamos nesse momento como da Santa Ceia e passamos a maior parte do culto lutando internamente, constrangidos, porque nos lembramos de pecados de estimação. Alguns não são nem pecados de estimação, alguns são realmente coisas que nós já tentamos tantas vezes, pensamentos, hábitos que nós sabemos que não agradam a Deus. E aí, queridos, nós temos que lutar, porque muitas vezes nós nos sentimos indignos de participar da mesa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem a seu favor o Espírito Santo para lutar contra o pecado. Você tem a seu favor o Espírito Santo para você superar os pensamentos impuros, para você superar as reações de raiva que tantas vezes você tem, para superar esse temperamento iracundo, irascível. Você tem a ação do Espírito Santo dentro de você para te ajudar a refrear a língua. Quando você vê, você já está falando mal de alguém, já está fofocando, já está falando de uma coisa que não lhe diz respeito. Sozinho você não vai conseguir. O que você precisa é estreitar a sua relação com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai gerar em você condições, ele vai te convencer do pecado, e ele vai te dar poder espiritual para dizer com cada vez mais frequência, não ao hábito pecaminoso, não ao pensamento impuro, não à ganância, não à infidelidade, não, é o Espírito Santo. Olha o nome dele, Espírito Santo. Ele, que quando te santifica, compartilha da natureza dele com você. Sabe que o Senhor disse lá em Levítico, e Pedro repete, não é isso mesmo? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos vocês em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Olha o que Deus está dizendo. Você diz assim, Linderson, Deus está dizendo para eu ser santo, porque Ele é santo. Porque será que Deus não está esperando algo demais de mim? Será que Deus não está cobrando muito do povo dele? Querido, quando Deus diz assim, sejam santos, porque eu sou santo, Ele está dizendo assim para você, olha, santidade te equipa, te permite experimentar em você um pedacinho bem pequenininho de quem eu sou. Santidade é uma maneira que você tem de desfrutar cada vez mais do caráter do próprio Deus agindo dentro de você. Então, quando Deus nos chama a ser santos, Ele não está colocando o caminho mais difícil para a gente. Ele está dizendo, eu quero compartilhar do meu ser com vocês. Eu quero compartilhar do meu coração com vocês. Eu quero compartilhar da minha mente e do meu poder com vocês. Então, ser santo, ou experimentar essa ação santificadora de Deus, te livra do pecado, te deixa livre da acusação, te deixa livre desse peso terrível que muitos de nós carregamos. Ai, que coisa linda! A santificação permite que você perceba
identifique o agir de Deus. Paulo não, o escritor aos Hebreus diz, vivei, seguei em paz com todos, não é verdade? E sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba, é por isso que às vezes a gente tem pessoas que conseguem ver Deus e ouvir Deus falando nas situações mais simples. E por outro lado, existem aqueles que o mundo pode estar assim, o irmão pode estar rolando no chão de tanto sentir a presença de Deus do lado. E ele está assim, Por quê, queridos? Porque essa santificação que o Espírito Santo opera em nós, ela nos permite estar mais sensíveis ao agir e à presença de Deus. Porque Deus é santo. E sem santidade, a manifestação do caráter de Deus, não que ela não acontece, mas que muitas vezes ela não é percebida por nós. Ela não é percebida por nós. Então, em nome de Jesus, a primeira liberdade que o Espírito Santo quer trazer a você é a liberdade da impureza e do pecado. Não lute sozinho contra o seu pecado, meu irmão. Se existe uma área na sua vida, alguma ação específica, algum vício, algum hábito, algum pensamento, alguma coisa que ainda você carrega dentro de você e que faz a sua existência mais pesada, arrependa-se, peça perdão ao Senhor Jesus e convide, chame o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, pela palavra do Senhor eu te peço, ajuda-me na minha luta contra o pecado, capacita-me, Espírito Santo, porque eu quero sentir pelo pecado aquilo que o Senhor Jesus sente. Espírito Santo, quando eu ver uma coisa que desagrada ao Senhor Jesus, que eu experimente dentro de mim também essa frustração, que quando eu estiver num lugar que ali dentro, ou quando eu estiver promovendo uma ação que não está plenamente de acordo com o caráter do meu Salvador, Espírito Santo me mostre, Espírito Santo faça o coração do próprio Jesus pulsar dentro de mim, de maneira que a mente de Cristo se torne cada vez mais atuante, a mente de Cristo se torne cada vez mais plena em mim, e de forma que as minhas preferências, de forma que as minhas vontades, de forma que os meus sonhos, de forma, Senhor, que aquilo que me alegra seja cada vez mais aquilo que alegra o coração de Jesus. E aí você vai andar em liberdade. Não faz parte do projeto de Deus para mim e para você uma vida secreta. Uma vida secreta, me permita usar essa palavra forte, é uma desgraça na vida de um cristão. Pessoas, conversas que as pessoas não podem saber que você tem. Imagens que as pessoas não podem saber que você vê. Lucros que você não pode explicar para todo mundo a origem deles. Isso é uma prisão. Isso é um inferno. Deus não te chamou para uma vida dupla. E é tão interessante porque quanto mais o diabo vai tentando amarrar a gente com uma vida paralela, uma vida secreta, mais angústia a gente vai sentindo, mais pesada vai ficando a existência. E a gente vai andando pela vida com medo. Medo. Se alguém descobrir. Querido, ser santo é ser livre. Ser santo é ser livre. Ser santo é ser livre. O Espírito Santo quer te levar a andar em liberdade
plena, sem segredos, sem uma vida paralela, não, o Espírito Santo quer te trazer para a luz, para a luz. Então, primeiro o cativeiro que o Espírito Santo vai te trazer, vai te libertar. A primeira liberdade é a liberdade do pecado e da impureza. E aí a palavra de Deus continua dizendo, o verso 14, olha como o apóstolo Paulo fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que bonito. No verso 13, o Espírito Santo está ajudando a mortificar o pecado. No verso 14, olha aqui, verso 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Olha que coisa linda. Agora o Espírito Santo está guiando. Agora o Espírito Santo está direcionando. Agora o Espírito Santo está colocando a pessoa no rumo, no propósito. Aí aqui tem uma outra prisão terrível, que o Espírito Santo nos liberta, que é a prisão da falta de propósito. O Espírito Santo guia, são guiados. O Espírito Santo está dando direção. O Espírito Santo está mostrando o sentido. O que você deve fazer? Para onde você deve andar? Quais são as escolhas que Deus tem para você fazer? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo, querido, é quem vai te levar até o propósito de Deus para você. Muitas pessoas vivem essa angústia, não é isso mesmo? Pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para mim. Pastor, eu ouço falar que Deus me colocou nessa terra para cumprir um propósito, e eu não consigo me conectar com esse propósito, eu não me sinto ligado com esse propósito, eu sinto que a minha existência, pastor, está aqui, eu estou aqui, você está fazendo o quê? Eu estou aqui trabalhando, estudando, estou aqui, mas estou aqui. Então eu estou, mas não estou. Querido, isso é um problema. Eu não sei se eu aguentaria existir nesse mundo sem ter uma profunda convicção do propósito de Deus na minha vida. Uma das coisas que mais me angustiava antes de nascer de novo era isso. Que raios eu vim fazer aqui nessa existência? Eu não pedi para nascer. Ninguém me consultou. Também não vou controlar o dia que eu vou morrer. Ora essa. Isso é injusto comigo. Não pedi para nascer. Vai ter um dia que eu vou morrer. O que eu faço no meio do caminho? E eu andava com essa angústia terrível dentro de mim. E boa parte das coisas erradas que eu fazia era exatamente porque boa parte das coisas erradas que eu experimentava tinha a ver com o fato de eu não saber o propósito de Deus para a minha vida. Não entender que eu nasci, eu fui criado por Deus. E Deus me colocou nessa terra para fazer algo para a glória dEle. Existe algo de Deus que vai dar sim sua existência. Existe algo de Deus para você fazer antes do dia que você for morrer. E Deus quer tanto que você faça esse algo. Deus espera tanto que Deus vai te equipar para você viver a vontade dEle. Propósito. Propósito, senso de propósito. Tem gente que topa tudo. Por quê? Porque não entende o propósito de Deus. Quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho está bom. Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer estrada que eu pegar é isso mesmo. E agora vamos aplicar isso à nossa vida, queridos. Quando a gente vive sem propósito, nós somos pessoas não tão boas quanto a gente poderia ser. Quando eu vivo sem propósito, eu sou um marido aquém do marido que eu poderia ser. Porque eu não entendo o propósito de Deus para o meu casamento. Quando eu não entendo o propósito de Deus para o casamento, aí eu aceito ser um marido qualquer. Quando eu não entendo o propósito de Deus para o casamento, aí eu aceito ser uma esposa de qualquer jeito. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Lá em Minas a gente diz que tá bom é taba grande. Não tá bom. O propósito de Deus para mim e para você não passa por aquilo que é bom. E aí, como é que tá? Linderson, como é que tá o seu ministério? Tá bom. Então tá ruim. Se tá bom, tá ruim. Porque o padrão de Deus não é o que é bom.
padrão de Deus é o que? Excelente. Amém, gente? A gente está aqui lembrando, essa mesa carrega aqui símbolos, não de uma coisa boa que Deus fez. A gente não está aqui para celebrar o que foi bom. Nós estamos aqui para celebrar o que foi melhor, o que foi excelente. Quando Deus queria fazer algo e cumprir o plano da redenção, Ele não deu uma coisa legal, Ele não deu uma coisa boa, Ele não deu uma coisa bacana. Ele deu o que havia de melhor, Ele entregou o que havia de melhor. Essa cultura da excelência é isso que Deus quer que você viva. Então Deus não quer que eu seja um marido bom. Deus não quer que eu seja um bom pastor. Deus não quer que eu seja um bom filho. Deus tem para mim um propósito, e esse propósito é a excelência. Deus quer que eu seja o melhor marido que eu poderia ser. Deus quer que eu seja o melhor pastor que eu poderia ser. Deus quer que eu seja o melhor liderado que eu poderia ser. Deus não tem nada bom. Alguém disse certa vez que o pior inimigo do que é ótimo ou excelente é o que é bom. Ninguém desiste do que é excelente para ficar com aquilo que é ruim. A gente desiste do que é excelente para ficar com o que é bom. Propósito. Preste atenção. Você nasceu para fazer algo incrível para a glória de Deus. Você... Sabe, eu vejo isso na Bíblia Sagrada. Eu fico impressionado quando Paulo fala assim, olha, eu era do judaísmo, eu era um cara bem legal, bem famoso no judaísmo, mas quando aprove aquele que me separou, antes de eu nascer, revelar em mim o Evangelho. Paulo sabia que a conversão dele era um projeto que Deus tinha antes mesmo de Paulo nascer. Propósito. Jeremias, antes de te formar no ventre materno, eu te conheci e eu te constituí profeta às nações. Jeremias, você nasceu para cumprir um propósito que tinha eternamente no meu coração e na minha mente. Jeremias, eu não arrumei um negócio para você fazer depois que você nasceu. Eu coloquei você para cumprir um propósito, e não um propósito para preencher a sua vida. O Espírito Santo, querido, vai revelar, vai guiar você dia após dia até a vontade de Deus. Agora a grande questão é que muitas vezes a gente está assim, eu estou aqui, pastor, Deus tem um propósito para mim lá na frente. Pastor, mas Deus não me revela o propósito lá na frente. Deus não me mostra o propósito. O Espírito Santo vai fazer, sabe o que com você? O Espírito Santo vai guiar você. Então imagine assim, como um carro. Um carro que vai percorrer uma estrada de 10 quilômetros. Está tudo escuro. O motorista aciona os faróis e esses faróis iluminam os primeiros 10 metros. O que ele tem que fazer? Comprar faróis que iluminem 10 quilômetros? Ele tem 10 metros iluminado. Ele vai andar 10 metros. Quando chegar ao fim dos 10 primeiros metros que estavam iluminados, ele vai perceber que tem mais 10 metros iluminados. E assim, step by step, degrau por degrau, viu? E coloquei no esboço e nem tive que olhar. Passo por passo. Passo por passo. Dia após dia. Relacionamento com Ele após relacionamento com Ele. Devocional após devocional. Culto após culto. Arrependimento após arrependimento. Adoração após adoração. Dia após dia, Ele vai iluminando esse caminho, essa jornada para você. E vai te livrando da sensação terrível. A terrível e angustiante sensação de viver sem sentido. De viver sem sentido. O pavor que veio ao coração dos discípulos a caminho de Emaús. A gente vê angústia naqueles discípulos. Você não sabe o que aconteceu.
O Jesus conversando com ele. Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe dos últimos acontecimentos? E eles contam os últimos acontecimentos da morte de Jesus para Jesus. Só que eles contam isso a partir de quê? De uma perspectiva desiludida. Pois é, a gente esperava, a gente estava aguardando, a gente cria, haviam tantos sinais de que ele era realmente o Filho de Deus, mas ele morreu, está aí, agora a gente está aqui. Existe uma angústia, entende? Deve ser terrível ligar o jornal nesses dias e ver sobre tragédias, crises, guerras, problemas na política, sem ter a certeza absoluta de que a sua vida está absolutamente debaixo do governo de um ser que é muito superior aos presidentes, aos reis, de um Deus que está no governo de absolutamente todas as circunstâncias. Quem sabe essa noite o que você precisa é parar de resistir e dizer assim: eu quero o propósito de Deus para mim. Eu não quero mais lidar sozinho com a vida. Eu não quero mais lidar sozinho com os problemas. Eu não quero mais lidar sozinho com os meus pecados. Eu me entrego à vontade de Deus e ao propósito de Deus. E aí você se renda. É como você diz: Paulo, você vai ficar recalcitrando contra os aguilhões? Paulo, você vai ficar como um cavalo bravo, dando coice? Recalcitrar, mas é dar coice. Paulo, você vai ficar como... Para de resistir, Paulo. Você nasceu para cumprir um propósito para mim, Paulo. Eu te formei, eu te separei, Paulo. Você é meu. Você é meu, Paulo. Sabe, isso é demais. Isso é demais. O Espírito Santo te reconecta, te guia na direção do propósito. Aí você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Gente, quando uma pessoa está conectada com o propósito de Deus, ela não tem medo nem da morte. Nem da morte. Ela sabe que ela tem que viver de tal forma que diante da morte ela não tema. Porque mais poderoso do que a própria morte é aquele que deu o propósito. Entende isso? Você já viu gente morrendo em paz? Gente morrendo que você fala assim: gente, como é que essa pessoa não está morrendo? Não é possível. Essa pessoa aí não sabe que está para morrer. Pessoas sabendo da realidade da morte e dizendo assim: eu estou tranquilo, queridos. Eu estou indo para o papai. Eu estou indo para Jesus. Eu tô tranquilo. Eu quero mais é partir mesmo. Aí você diz assim: essa pessoa está desistindo da vida porque é uma derrotada. Não! Ela está aqui porque ela está sabendo que ela viveu a vida inteira para cumprir o propósito de Deus. Que a vida dela está concluída. E agora que ela cumpriu o propósito de Deus aqui na terra, ela está prontinha para se encontrar com Ele nos céus. Propósito, o Espírito Santo é quem vai guiar você, vai direcionar você, vai governar você. Jeremias, antes de formar você no ventre materno, Jeremias, eu dei um ministério para você. Gente, é tão lindo, porque o propósito de Deus na nossa vida, ele transcende a sua própria existência aqui na terra. Interessante isso, né? Jeremias chamado para ser profeta às nações. Aí você pensa assim: uau, profeta às nações. Então quantos países Jeremias visitou? De Judá, no máximo ele foi até o Egito. E foi em condição de quê? Foi no camburão. Aqui, Senhor, mas que promessa é essa? Que história é essa? Eu seria profeta às nações. E agora eu vou para outro país, vou no camburão? Vou como prisioneiro para o Egito? Viveu naquele mundinho pequenininho ali.
Profeta das Nações, que história é essa? Profeta das Nações viaja. Profeta das Nações tem cartão de milhagem da Emirates e enfim, todas essas coisas, é ou não é? Mas preste atenção. Quando uma pessoa vive para cumprir o propósito de Deus na sua vida, essa pessoa, pela fidelidade ao seu propósito, deixa um legado que frutifica muito e muito e muito tempo depois da sua morte. Você sabe o que Deus está fazendo aqui essa noite? Aqui enquanto a gente conversa sobre Jeremias? Deus está cumprindo a palavra que Ele deu para Jeremias. Profeta às nações. Cada vez que o livro de Jeremias é lido, Deus está cumprindo o propósito que Ele tinha para aquele bebezinho. Aliás, antes do bebezinho. Entende isso? O propósito te livra de uma terrível prisão de viver sem sentido. E a palavra continua. O apóstolo Paulo vai dizendo no verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Agora a ação do Espírito Santo, que é o Espírito que vem sendo mencionado no texto, é o Espírito Santo. Ele agora tem uma outra ação. O Espírito Santo agora livra as pessoas, como está aqui no texto, livra as pessoas da prisão da religiosidade e do medo de Deus. Olha só. Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha, Deus não chamou você. Preste atenção. O Pai de Jesus Cristo, eu não sei os outros, os falsos deuses. O Pai de Jesus não mandou o Filho dele para morrer por você, para você viver apavorado com medo dele. Entende? O Pai de Jesus, o Deus revelado na Bíblia, o Deus Santo revelado na Bíblia Sagrada, não te chamou para viver uma vida neurótica. Uma vida neurótica. Ô pastor, ficar com a unha grande é pecado ou não? Pastor, ter um cabelo desse jeito é pecado ou não? Pastor, fazer isso é pecado ou não? Pastor, fazer aquilo é pecado ou não? E a pessoa vive uma vida neurótica. Neurótica. Porque ela acha que o relacionamento dela com o Pai de Jesus, que é também o Pai dela, é um relacionamento baseado em regras. O Pai de Jesus não olha para você como uma pessoa que para viver cumprindo as regras dele. Isso quem faz é Allah. O Pai de Jesus não fica dodóizinho com você, dizendo, não orou também, não abençoou, estou aqui agora. Quem faz isso é o Exu Caveira. São os demônios, as entidades que chantageiam pessoas, que manipulam pessoas, dizendo assim, se não me agradar, eu não faço desse jeito. Se não fizer assim, eu não faço assado. E aí, a religião, a maldita religiosidade. Não. O Pai de Jesus pagou um preço muito caro pela sua vida, para te deixar abandonado. Você custou caro demais, meu amigo, para ele desistir de você. Você custou caro demais para ele ficar dodóizinho com você. Nosso Deus não faz beicinho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Escuta, se você lê a Bíblia e sente peso, você está lendo a Bíblia errado. Você está lendo a Bíblia errada. Entende isso? O seu patrão é assim. Se não cumprir meta,
está fora. O seu pai terreno pode ter sido assim. Você pode ter sido criado numa cultura assim. Essa nação pode pensar assim de você. O que você tem para me dar? O que você tem para me dar? O que você tem para me dar? O pai de Jesus não. O pai de Jesus olha e diz assim: olha o que eu dei por você. Olha o que eu fui capaz, olha o que o meu amor foi capaz de realizar por você. É por isso essa consciência de ser amado. Irmãos, tinha um escritor já falecido chamado Brennan Manning. Eu li os livros do Brennan Manning e eu fiquei assim: esse camarada é um irreverente. Esse camarada, ele está falando besteira. Mas o Brennan Manning, ele usava uma expressão para descrever o amor de Deus. Ele dizia assim que o amor de Deus é selvagem. Calma, vou explicar. Vou explicar. O amor de Deus não aceita cabresto. É disso que ele estava falando. O amor de Deus não pode ser domesticado. O amor de Deus não pode ser encaixotado por essas quatro paredes. O amor de Deus não pode ser cercado pela minha gravata. O amor, Deus te ama, mas esse mas é uma coleira que tenta prender o amor de Deus. Deus te ama. Isso faz parte da natureza dele. Isso não tem a ver o fato, Deus te ama não porque ele é fiel a você. Deus te ama porque ele é fiel a ele mesmo. Isso faz parte da natureza dele. Isso faz parte de quem ele é. Ele é assim, ele não consegue deixar de amar. E aí perceba essa... pastor, você está falando, mas aí as pessoas... Ora, uma pessoa que é cativada, que descobre esse amor incondicional, ela não consegue barganhar esse amor. É disso que o texto está falando. Que o Espírito nos leva a liberar diante de Deus, não mais um cântico de escravidão e de medo. O Espírito nos reposiciona diante de Deus e nos leva a liberar a Ele esse clamor, esse grito impossível de ser contido. E o que vem desse grito não é: ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, cruz credo. O que vem desse grito não é isso. O que vem desse grito de quem é colocado diante do amor do Pai é: Abba, Pai. Abba, Pai, você me adotou, você me reconheceu como filho, e eu agora te reconheço como meu Pai. Eu agora te amo como meu Pai. Eu agora recebo a tua paternidade sobre mim. E aí você vive livre. Você vive livre. 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 Eu sou amado. Essa é a verdade mais dura, mais inegociável. Essa é a verdade mais selvagem a meu respeito. Deus me ama. Então é selvagem nesse sentido de, cara, você vai tentar pôr freio no amor de Deus. Não adianta. Não adianta. Não tem a ver com a fidelidade dele a você. Tem a ver com a fidelidade dele a ele mesmo. Agora diz uma coisa para mim. Dá vontade de pecar quando você fica sabendo uma coisa dessa? Dá vontade de dizer assim: então já que Deus me ama mesmo, eu vou para Gandaia. Não dá vontade. Não dá. Quando você descobre um amor, de novo usando uma expressão do Brennan Manning, violento desse, um amor que te ama mesmo que você não queira ser amado. Um amor que te ama mesmo que você não aceite. Um amor que te ama assim. Dá vontade de pecar? Não dá. Por isso que o texto bíblico diz que o amor de Deus nos constrange. O entendimento desse amor nos constrange de tal forma que a nossa resposta é: Abba, Pai. Intimidade. Intimidade. Às vezes eu vejo uns cristãos dizendo assim: aquele pessoal lá canta muito exagerado. Presta atenção. Lá naquela igreja o pessoal é muito assim. Eu vi o pessoal na internet muito desse jeito assim e tal. Ô filhão,
Você vai querer entrar no relacionamento de uma pessoa com o Pai eterno? Hein? Hein? Você vai querer opinar? Hã? Você vai querer dizer? Sabe, é como os religiosos disseram para Jesus: que isso, essa mulher está vindo aí, que coisa mais exagerada, precisa de tudo isso? Pode ficar com o nariz escorrendo aí nos pés de Jesus, esfregando os cabelos em Jesus, nos pés de Jesus. Aí o Senhor conta uma história. A história é, então, uma pessoa foi perdoada de uma dívida de X. A outra foi perdoada de uma dívida de 10X. Quem vai amar mais? Ah, o que foi perdoado demais, então. É isso, filho. Essa mulher tem consciência. Ela tomou consciência do amor que está disponível a ela. E sabe de uma coisa? Quando você entende o amor disponível para você, você é constrangido, levado pelo Espírito Santo a tentar corresponder esse amor com o melhor que você tem. É um Deus excelente que se revela a um adorador excelente. É o que Jesus falou com aquela mulher. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Entende isso? E aí você se sente livre. Aí você vai ajoelhar. Você vai ajoelhar e fala assim: ô Pai, eu não tenho nada para falar com o Senhor. Tem vezes que a gente está aqui, né, orando. Ô Pai, eu tenho tanta coisa para falar para o Senhor que agora eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada, Senhor. E eu confesso para o Senhor que ficar falando dos meus problemas, dos problemas dos outros, é uma canseira, Senhor, tão grande dentro de mim. Às vezes meu coração está tão cansado, Pai. Está cansado até para lembrar dos problemas que eu tenho. Quanto mais dos problemas dos outros. Ô Pai, eu vim aqui só para ficar contigo. Se aprouver ao Senhor... Se o Senhor se agradar de mim e da minha oferta essa manhã para ti, ou essa noite que seja, minha oferta é aqui, Senhor. Minha vida quebrada, meu coração quebrantado, o meu corpo cansado, os meus olhos pesados de sono. A minha oferta, Pai, para o Senhor, que agora é isso, é o que eu tenho. Agora, se aprouver ao Senhor, se derramar sobre mim, trazer até mim a unção do teu Espírito, se aprouver ao Senhor, aquecer esse coraçãozinho gelado que está aqui, se aprouver ao Senhor, trazer refrigério para essa alma abatida, oh Pai, então eu estou aqui, entende isso? Entende o que eu estou dizendo? Abba, Pai, você me adotou como filho, e eu te adotei como pai. Te recebi como pai. É o Espírito. É o Espírito. Verso 16. Verso 16. Meu Deus, verso 16. O texto diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A terceira prisão, ou quarta prisão, que o Espírito Santo te liberta e que Ele promove em você, é essa consciência tremenda, essa consciência maravilhosa de que você tem uma identidade de filho. Te livra da orfandade espiritual. O que é essa orfandade espiritual? Sabe, queridos, quanta gente, quantos irmãos e irmãs andam pela vida como se fossem espiritualmente órfãos. O sujeito transborda a carência. Ele não sabe, ele não conhece a posição dele agora como herdeiro de Deus. O que significa isso? Significa que ele tem acesso agora, pelo sangue de Jesus, ele tem acesso a tudo aquilo
que o Pai conferiu a Jesus. Perceba, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. O que isso significa, gente? Significa que na cruz do Calvário, Jesus recebeu do Pai. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de outras nações. Agora Paulo vem dizendo que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que significa dizer isso? Significa, por exemplo, que eu recebi uma herança do meu pai. Eu recebi uma fazenda de herança do meu pai. E aí agora eu faço do Erli co-herdeiro comigo, ou seja, eu providencio os documentos e incluo o Erli e digo assim: Erli, vem desfrutar dessa herança que eu recebi do meu pai. Vem cá, Erli, e tudo aquilo que meu pai conferiu a mim, eu agora estou compartilhando com você. Eu estou fazendo de você, Erli, um herdeiro. Eu estou incluindo você na herança que eu recebi. Presta atenção e veja se o crente tem motivo para viver carente. Gente que anda por aí, vivendo como se fosse, vivendo uma vida de mendicância. Me permita usar essa expressão bem forte com você. Vivendo essa vida como mendigo. Pessoas entrando em relacionamentos de julgo desigual, mendigando um pouco de afeto humano. A pessoa sabe que não faz parte da vontade de Deus aquele relacionamento. Sabe que aquela pessoa só quer um pouco de sexo, mas para satisfazer uma carência gigantesca, esse homem ou essa mulher cede. A pessoa anda com medo de faltar. Vai faltar dinheiro, vai faltar recurso, vai faltar dinheiro, vai faltar recurso. E aí chega uma pessoa e faz uma proposta de um negócio ilícito. E aí essa pessoa acaba. Ou então ela sacrifica os filhos para poder ter um pouco mais de dinheiro. Sacrifica o ministério para poder ter uma entrada maior. Presta atenção, quando você descobre que em Cristo você tem acesso à herança de filho, você não anda pela vida pensando ou com medo do que vai faltar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já pode ter faltado muita coisa na sua história. Já pode ter faltado amor, já pode ter faltado significado, já pode ter faltado aceitação, já pode ter faltado dinheiro, já pode ter faltado comida, já pode ter faltado respeito, já pode ter faltado o que for, mas você agora está numa nova posição. Você agora, preste atenção, talvez as pessoas que deveriam prover você no passado, prover você de amor, não proveram. As pessoas que deveriam te prover de respeito, não proveram. As pessoas que deveriam te prover de alimento e recurso, não proveram. Mas agora você não está mais dependendo daquelas pessoas. Você agora tem um pai. Você não depende mais daquelas pessoas que fizeram falta, que deixaram você passar escassez. Você agora está escondido nas mãos de um pai amoroso, que não vai deixar faltar para você alimento, recurso, propósito, amor, realização, alegria. Então você não precisa viver como um mendigo. Você não precisa mendigar aceitação. O Erli não olhou para mim. E se o Erli não olhou para mim, eu estou mal. Eu não me sinto amado. Ô carente, vamos quebrar essa noite o trono da carência na sua vida. E saiba, ainda que o Erli não te olhou, ainda que o pastor não te cumprimentou, ainda que ninguém tenha te ligado no dia do seu aniversário, você tem em Deus uma fonte inesgotável de amor por você.
Pare de esperar das pessoas o suprimento de uma carência que só o teu Pai eterno é capaz de te prover. Você é herdeiro, viva como herdeiro, ande nessa nação como herdeiro, porque essa nação pertence a seu Pai, essa nação pertence a seu Pai. O seu status diante de Deus nessa nação não é de imigrante, o seu status diante de Deus nessa nação é de filho. Então ande como filho, creia que o Pai está cuidando de você, e isso tem a ver com o Espírito Santo. Não sou eu que digo isso a você. As minhas palavras vão ser esquecidas daqui a 5 minutos, no máximo, se o Espírito Santo não te fizer lembrar delas. O Espírito Santo quer que você ande livre. 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 Fique de pé comigo.